Salve, salve galera! Mais uma vez o professor Walter Cunha com Pegadinha da Semana, episódio 5. Como eu expliquei no episódio 4, a gente está resolvendo as questões, né, elaboradas por mim lá para o simulado do GAT, né, que é o Grupo Avançado de TI, lá do curso Múltiplos no Rio de Janeiro, onde a gente teve a oportunidade de participar da primeira turma, tá? Então, o que que aconteceu? Eu coloquei 4 questões para o segundo simulado, né? Então, os professores normalmente colocam as questões e resolvem na próxima aula. Só como era a minha última aula, eu não tive a oportunidade de resolver essas questões para a galera. Então, eu aproveitei para resolver no nível de pegadinha, porque, de fato, né, são questões um pouco mais elaboradas, né, e elas se encaixam, né, na proposta aqui do nosso canal, tá? Então, eu casei, né, a fome aí com a vontade de comer, precisava resolver esse problema para eles lá e também precisava gravar a minha pegadinha da semana, que eu estava um pouquinho atrasado, tá? A gente resolveu as 2 primeiras questões, né, vocês devem ter se assustado lá no episódio 4, e agora a gente vai resolver mais 2 questões agora aqui no episódio 5, beleza? Então vamos lá. Mais 2 questõezinhas que a gente apresentou lá para o pessoal do GAT. Quem assistiu o episódio 4 viu que a gente não teve pena nem dó, né? Então, se vocês acham que eu coloquei para matar, imagine como é que aconteceu com o Vilar, né, que é perito da Polícia Federal, e como é que aconteceu com o Rafael Barão, que também é perito da Polícia Federal. Beleza? Mas vamos agora às últimas 2 questões que eu coloquei lá para o simulado do GAT, tá? Questão 1 sobre o wireless, né? Julgue o item que se segue. O Bluetooth é uma tecnologia criada para funcionar no mundo todo, razão pela qual se faz necessária a adoção de uma frequência de rádio aberta, que seja padrão em qualquer lugar do planeta. A faixa ISM, né, Industrial, Scientific e Medical, que opera a frequência de 2,45 GHz, é a que mais se aproxima dessa necessidade e é utilizada em vários países, com variações que vão de 2,4 GHz a 2,5 GHz. Nossa, Walter, como é que eu vou saber disso, pessoal? Conceitos, né, sobre SM, eles são pedidos em prova, né, de uma forma direta ou indireta. Então, nessa questão aí, né, ele fala sobre o Bluetooth, que o Bluetooth é um padrão mundial, que ele utiliza uma faixa aberta, que essa faixa é da ISM, tá? E assim por diante. E aí fica para vocês decidir, bom, isso aqui está correto ou está errado, tá? Questão 2, né? Ali está como 1, mas seria a questão 2, sobre endereçamento. Julgue o item que se segue. A faixa de endereços usados para a conversão IPv6 e IPv4 é. Aí ele coloca lá 172.16.00 a 172.31.255.255. É uma rede 172.16/12. Beleza? Então são essas 2 questões aí que eu tenho para trazer para os senhores. Como é nossa praxe, vou marcar aqui para você pausar. Fica à vontade aí de marcar do jeito que se for, né? E aí, na continuidade do vídeo, você vai saber se está certo ou se está errado. Beleza? Vamos lá. Para aí o vídeo. Marca. Marcou? Beleza? Vamos bater agora com o gabarito oficial para ver o que está acontecendo. Primeira, pessoal, deixei um item cabuloso mesmo, né? Mas que trata de conceitos, né, que são pedidos. Por exemplo, o que é uma rede ISM? Né? É uma rede de faixa aberta. O que quer dizer que é faixa aberta? É uma rede não regulada, tá, pessoal? Ela não tem regulação, né? Você pode estar utilizando, só que ela é de caráter interno, tá? Ela é de caráter interno em prédio. Você não pode estar propagando sinais dessa rede para fora. Ela se chama ISM porque é Indústria Científica e Médica. Uma dessas faixas, e lembrando que é sempre uma faixa, né, do conceito que eu quero demonstrar para vocês, né, porque às vezes, Walter, é 2.4, é 2.5, o que que é? Pessoal, é uma faixa. Ela tem uma frequência central e ela tem uma faixa aqui, ó, que vai de 2.4 a 2.5. Essa é a faixa do Bluetooth, tá? Se você quiser saber quais são as frequências de SM, pessoal, é só vocês lembrarem, né, dos telefones sem fios que a gente já usou. Você vai ver que tem telefone de 900 MHz, né, que é aquele pretão Ericsson que a gente tinha, ou seja, ele tem uma frequência autorizada, desregulada para utilizar em ambiente interno. Característica básica, né, do telefone sem fio. Né? Então, tem o 900 MHz, tem o 2.5 MHz e vou ter lá o 5.2. Né, que são justamente as 3 frequências ISM, né, que a gente vai ver, inclusive, na transparência mais à frente. Tá? O Bluetooth atua nessa, né? Por exemplo, o forno de micro-ondas, né? Etc. Outra característica que vocês vão ver é que se todo mundo se concentrar nessa faixa de 2.4, que é a maioria, né, das redes wireless, né, que a gente
coloco aqui nos condomínios, né, o canal vai ficar poluído, claro. Né? Então é muito comum hoje vocês notarem que tem equipamentos dual band, né? O que quer dizer isso? Ele vem com a faixa de 2.5 lá, né? 2.4, 2.5 e vem com a faixa de 5 a 5.2, né? Então eu posso, né, se o seu laptop, né, tiver a interface de 5.2, a maioria dos dispositivos móveis, né, mobile tem, né? iPhone, né, Nexus, Samsung, todos eles têm, mas não é comum, não é tão comum a gente ter essa faixa, por exemplo, em laptops, né? Eu tenho dois laptops, por exemplo, nenhum deles tem. Mas se eu tivesse a faixa de 5.2, eu passo a utilizar, né, meu roteador, né, o meu access point em 5.2, eu vou surfar, né? Porque hoje com os condomínios, né, todo apartamento tem, né, uma wireless, aí começa a ficar poluído os canais, eu começo a ter problema, né, de comunicação, por exemplo, entre a sala e o quarto. Você não sabe o que que é, os canais estão poluídos. Mas se eu tenho equipamento dual band lá, que já é comum, e eu tenho interface no meu computador também dual band, eu já consigo pegar uma conexão com o meu AP, né, limpa. Tá? Então, por isso que é importante a gente saber, né, essas faixas de frequência. Tá? Na próxima transparência eu vou mostrar exatamente onde é que estão essas faixas. E o Bluetooth, que foi o caso que a gente abordou agora, né, um dos protocolos que utilizam, né, essas faixas, né, tá tudo certinho aí, tá? É pegar esse resuminho aí e guardar para você. A próxima eu tratei sobre endereçamento. E mais uma vez eu fiz uma pegadinha bem light, tá, pessoal? O que que aconteceu? Olha, existe realmente, né, um range de IPs dedicado, reservado. Né? Ah, Walter, IP reservado não é NAT? É, pessoal, tem lá o NAT, né? IP V4 para IPv4, né? Inclusive eu coloquei um deles, né? Uma das faixas de NAT de IPv4 para IPv4, né? A gente tem a faixa 10, tem a faixa 172, né? E tem a faixa 192, né? Você já conhece. Eu coloquei justamente a NAT porque o cara que fosse sagaz, diz, não, isso aqui, cara, é a faixa tradicional do NAT IPv4 IPv4. Então, não poderia ser de IPv4 IPv6, né? Ah, Walter, mas para que que eu faço isso? Pessoal, a nossa internet hoje, né? Ela é IPv4 ainda, né? Só que vários países, né, já planejam, né, migrar para IPv6. Eles já estão preparados internamente, ou seja, da borda para dentro já funciona IPv6. A maioria das agências americanas, por exemplo, elas já são IPv6 para dentro. Só que elas não podem, né, ir para a internet porque o IPv6 ainda não está ativo. Apesar de que vira e mexe, vocês já devem ter visto, né, uma vez por ano pelo menos, os grandes sites de internet eles fazem, o dia de IPv6, né, onde eles habilitam o protocolo para ver se está tudo funcionando direitinho. Enquanto isso não ocorre, eu preciso fazer essa tradução, né, do que está dentro de IPv6 para o que está fora. Da mesma forma como eu faço no IPv4, IPv4, ou seja, no endereço reservado para o endereço de internet, né? Mas no caso os dois IPv4, agora eu tenho que fazer uma tradução do IPv6, que não existe na internet, para o IPv4, né, que está na internet. Beleza? E aí eu coloquei para vocês aqui um range IPv4. O cara, não, isso aqui é range IPv4, tá fora, né? Ou seja, a tradução do NAT padrão. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui nas transparências para ficar mais claro isso que eu estou falando. A primeira transparência é essa daí, ó. São as três faixas ISM, tá? E aqui o espectro todinho para você saber mais ou menos onde é que essas faixas se posicionam. Então tá aqui, ó. Eu tenho essa janela aqui de 900 MHz. Lembrando, pessoal, esse número ele varia porque é uma faixa, né? Então você fala 900 MHz, aí tá lá, ó, vai de 902 a 928, mas o cara fala 900 MHz, né? Tá valendo 915, que é o meio da faixa. Tá valendo. Aqui, ó, 2.4, né, ó, faixa 2.4 GHz, né? Então, essa faixa aqui também, onde é que a gente usa isso aqui? A gente viu que tem um Bluetooth lá, né, que seria o 802.15.1, né? E aqui o 802.11, que também seria a nossa interface wireless, tá? E tem a outra, né? A outra faixa que seria de 5 GHz, né? De 5 ali a 5.2, né? Então a gente também, ó, tá vendo que tem 802.11, né? Que aqui já seria o efeito de dual band, né? Ou seja, eu tenho hoje APs que transmitem tanto em 2.4 como em 5.2, como eu já falei para vocês, tá? Então, essas são as interfaces ISM, né? São as chamadas bandas sujas que a gente usa com escopo limitado para dentro de casa, né? De ambientes internos, né? Certo? E elas não são reguladas. Eu posso estar fazendo testes nessas faixas aí. Claro que, à medida que essas faixas vão ficando poluídas, vai haver interferência, tá? Beleza? E o outro caso aqui, que essa transparência também vocês têm que imprimir, né? E colocar na pasta de vocês para revisão, são os endereços reservados, tá? Quais são os endereços reservados? Ah, é só NAT? Não, pessoal. Ó, a gente vai ter o endereço de loopback, tá aqui o 127, tá? Você vai ter os próprios endereços de rede. E aqui, bem aqui, ó, vai ter um range que já vem caindo, né?
Eu já vi umas 3 questões pedindo sobre isso, tá, pessoal? Que é esse range aqui, ó, IP6 para IPv4, N-Question. 192.88.99. É um range específico, tá? Que trata para essa conversão aqui, ó. Certo? Então, foi disso que tentou, né, tratar, ou seja, existe um range, né, que é especializado para que você faça a tradução de NAT, né, de IPv6 para IPv4, pelas razões que eu expus anteriormente. Mas o importante é que você perpasse, né, esses endereços aqui que são todos reservados, né, endereço de multicast, endereço de loopback, os 3 ranges de NAT, padrão de IPv4 e IPv4, tá? Então, essa é uma transparênciazinha beleza para vocês colocarem. Tudo bem? A gente viu lá, né? O primeiro item está correto e o segundo item está errado. Mais uma vez aí, né, o link do GAT, né, lá do grupo lá do Múltiplo, né, lá do Rio de Janeiro. Um abraço para todo o pessoal. Com isso eu encerro, né, pessoal do GAT que está me escutando agora, alguma dívida que eu possa ter com vocês, né? Me chamem aí para o churrasco, né, assim que vocês passarem lá no BNDES ou na Petrobras ou em outro concurso top aí do Rio de Janeiro, porque o Carioca não sai do Rio, né? Já deixei esse meu autoconvite para vocês, tá? Fica aí os links do Múltiplo para vocês irem lá, o Grupo Avançado de TI. E aqui, para encher o saco de vocês, né, mais uma vez, nossos links, né? Vídeo, aulas do Prova de TI, rede social itinerante, lista TI Master, blog do Walter Cunha. Por fim, agradeço mais uma vez, essa foi o episódio 5, né, da Pegadinha da Semana, tá? Se vocês quiserem mandar, através do meu perfil itinerante, alguma proposta de pegadinha para resolver em vídeo aqui no nosso canal do Prova de TI, pode mandar que eu vou tentar resolver para vocês, tá? Enquanto isso eu vou trazendo as minhas pegadinhas, tá bom? Com isso eu fechei a série de pegadinhas que trata do simulado do GAT, beleza? Então um abraço e até a próxima.